Olá, bem-vindos ao AgroBand, que hoje fala sobre os novos mercados para produtos agrícolas brasileiros. Além da carne in natura para os Estados Unidos, o leite em pó será vendido aos russos. Outro destaque em exportação é o vinho, do Brasil para países da Europa, Ásia e Américas. A gente aproveita o inverno para auxiliar na escolha da bebida. Safra recorde. Novos números divulgados nesta semana elevam as estimativas de grãos no país. No Rio Grande do Sul, o governo Sartori anunciou os recursos para o Plano Safra Estadual. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está no ar. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil quer a inclusão do setor agropecuário na medida provisória baixada pelo governo, que prevê a redução da jornada de trabalho e a preservação do emprego em empresas afetadas pela crise econômica. O pedido foi encaminhado ao Ministério do Trabalho com o argumento que o setor agrícola é formado em grande parte por pequenos produtores, a maioria pessoa física, que no formato da MP ficaria de fora do alcance do programa por não serem empresas estabelecidas como jurídicas. A MP tem validade até dezembro de 2016 e permite às empresas reduzirem em até 30% a jornada de trabalho e salários pagos durante a crise econômica. Os recursos para o Plano Safra Gaúcho foram anunciados nesta semana, com destaque para as áreas de irrigação e agroindústria. Nossa reportagem acompanhou a cerimônia no Palácio Piratini. Mais de 30 agricultores assinaram os primeiros contratos de financiamento no Palácio Piratini. O ato marcou o lançamento do Plano Safra Estadual 2015-2016. O governo gaúcho liberou 2 bilhões e 800 milhões de reais para investimento e custeio da produção, através dos 3 bancos do Sistema Financeiro Estadual, BRDE, Badesul e o Banrisul, que entra com 1 bilhão e 900 milhões de reais. O governador José Ivo Sartori destacou o esforço dentro do contexto de dificuldades financeiras do Estado. É uma sinalização de que nós estabelecemos isso como uma prioridade do nosso governo. Mesmo assim, é muito menos do que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de aplicar muito mais. Nem que seja às vezes a complemento, ou que seja diretamente, mas enfim, a gente gostaria que fosse melhor, mas um bom patamar que conseguimos alcançar até aqui. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aumentou a estimativa de safra de grãos deste ano no Rio Grande do Sul. Vai ser a maior da história, com 32 milhões e 600 mil toneladas, 14% a mais que no ano passado. 40% do PIB gaúcho vem do campo. Os recursos disponibilizados pelos bancos públicos podem ajudar a ampliar ainda mais estes resultados. O dinheiro será disponibilizado a pequenos, médios e grandes agricultores. Serão priorizados, por exemplo, programas de irrigação e da agroindústria familiar. São linhas que procuram estimular a irrigação, a inovação, buscar ampliar a infraestrutura também das propriedades aqui do Estado. O volume de recursos para financiamento da próxima safra anunciado pelo governo do Estado é praticamente o mesmo do ano passado. O aumento foi de somente 60 milhões de reais. Mesmo assim, pequenos agricultores, por exemplo, comemoram o anúncio do Plano Safra 2015-2016. Esses recursos poderão vir a complementar, então, os recursos do governo federal. Por outro lado, fica a nossa preocupação, porque não está muito bem definido quantos desses recursos serão para a agricultura familiar. Uma boa notícia para os produtores de leite. Saiu a autorização para vendermos nosso leite em pó para os russos. Agora temos que ir à luta naquele mercado para fechar os contratos. Até agora, os russos concentravam as compras no queijo e na manteiga, e em pequeno volume. A estimativa é atingir metade do mercado russo, que importa anualmente 630 mil toneladas de leite em pó, o equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Rússia é classificada como um mercado instável pelas indústrias brasileiras de carne. Volta e meia, alegando questões sanitárias, fecha o mercado para nossos cortes, em especial os suínos, os mais vendidos para eles.
mas precisamos apostar que o apetite russo se amplie e estabilize para carne e leite. Afinal, temos excedente de lácteos e precisamos de compradores. Na passagem da comitiva liderada pela ministra da Agricultura, Kátia Abreu, pelo Japão, foi fortalecida a condição do Brasil para vender carne bovina para aquele mercado. O Ministério pretende retomar a exportação de carne bovina industrializada, que está embargada pelo Japão desde dezembro de 2012. Além disso, está em tratativas para vender carne bovina brasileira in natura, produto que nunca teve acesso ao mercado japonês. Neste ano, China, Argentina e Estados Unidos abriram seus mercados à carne bovina brasileira. Para falar sobre a exportação de carne bovina, está aqui no Agroband o diretor executivo do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul, Zilmar Mussali. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Quando é que a gente vai começar a embarcar carne do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos, que foram o último mercado agora a abrir para a nossa carne in natura? Perfeito. A notícia é que em agosto eles viriam aqui para examinar as condições de sanidade e barreiras sanitárias e também das indústrias que vão ter que ser credenciadas para exportar essas 20 mil toneladas ano que a ministra conseguiu abrir. É um volume considerado pequeno diante da quantidade que nós exportamos. Pode desequilibrar o mercado interno e deixar mais cara a carne aqui para nós? Absolutamente, absolutamente. São 20 mil toneladas. O Brasil, para todo o Brasil, né? O Brasil exporta mais de 2 milhões de toneladas. Então, isso é menos de 1% da carne exportada. E são carnes que vão 20 mil toneladas para aquele país sem impostos, com a finalidade de produção de hambúrguer, né? É a chamada carne de segunda para nós aqui, seria o dianteiro. Aqui não tem tanto valor. Ela tem menos valor que o traseiro, né? Bem menos valor que o traseiro. Mas é uma carne muito boa para fazer esse tipo de produto que eles querem fazer lá. Bom, mas isso pode abrir, né, junto aos países do NAFTA, que é Canadá, México, que junto com os Estados Unidos, abrir uma exportação para cortes especiais para o Canadá e para o México, que pagam muito bem esse tipo de corte. E futuramente, quem sabe, nós podermos alimentar grandes cadeias de hotéis e restaurantes e churrascarias também, aí até dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, só que aí vai ser taxado o imposto. Aí tem que ver como é que vai ser o preço para exportar a carne lá. Mas não vai modificar nada a nível de mercado interno, absolutamente. É porque lá os criadores são muito organizados nos Estados Unidos. Demais. Então, se eles se sentirem ameaçados, nós concorremos com a Austrália também no fornecimento de carne para eles. Perfeito. E essa triangulação toda é muito bem avaliada para que nós possamos entrar com esses cortes nobres. Pensam que poderiam correr o risco, né, de haver uma inundação de carne brasileira, que é bem mais barata que a carne australiana, e com isso baixar o preço do boi lá dentro, né? Mas não creio que isso vá acontecer, porque essa carne é taxada, até para a proteção dessa associação, com impostos muito elevados, então é muito difícil vender grandes quantidades. Acho que para alguns nichos especiais poderiam ir. É importante que a gente ponha o pé no mercado internacional, num país como os Estados Unidos, para a gente ganhar passaporte. O senhor falou, para o Canadá, para o México, importante. Mas e lá para o Japão? A possibilidade efetiva de a gente vender carne in natura? Bom, as tratativas que a ministra fez foi para liberar a carne enlatada, que estava proibida desde dezembro de 2012, tendo em vista uma suspeita de um caso de vaca louca que deu no Paraná, que não foi confirmado. Então foi proibido. Abrir esse mercado é bom? É bom. Sempre abrir mercado é bom, né? Agora, para a carne in natura, seria por demais excelente, porque o Japão paga muito bem, e ela exige, o consumidor japonês exige uma carne marmorizada, uma carne entremeada de gordura. E isso para o Rio Grande do Sul seria excelente, porque só nós aqui, com as raças britânicas que criamos e abatemos, é que possui essa carne marmorizada. Então, isso para o Rio Grande do Sul seria muito bom. Mas eu acho que ainda é um sonho que não está muito próximo a ser consumado. Vamos falar de mercado interno. Vamos exportar, mas vamos ter carne para abastecer aqui. O consumidor local diz que está pagando muito caro pela carne bovina. Está pagando muito caro. Nós temos consciência disso porque nós temos dificuldade de vender para o varejo.
mas isso provém da matéria-prima, o boi, que está o preço mais caro no Brasil, quiçá da América Latina, aqui no Rio Grande do Sul, neste momento. Hoje eu tive uma informação que 40% da carne consumida no Rio Grande do Sul vem importada de outros estados do Centro-Oeste. Eu não sei se é tanto assim, mas é um dado da Secretaria da Agricultura que me deu, baseado em informações da Fazenda, que só a Fazenda possui esse dado. A costela que nós consumimos aqui, mais que o dobro que nós produzimos, vem lá de cima, porque lá para cima não tem valor nenhum comercial a costela. Ela é lá toda de cima jogada. É do norte. Do norte. Nós não trazemos de outros países. Vem do Uruguai. Do Uruguai vem aqui para o Rio Grande do Sul, mas para alguns varejos pontuais, não muita coisa. E vem picanha dos Estados Unidos também para cá? Picanha dos Estados Unidos, porque lá eles não têm esse hábito de consumir esse corte. Eles gostam mais de entrecô e contrafilé. Então, nós importamos deles. Importamos deles. Agora vamos falar de novo, preço da carne aqui, a tendência agora. Bom, sempre nessa época, agora agosto até novembro, né, tem os animais de pastagem que o produtor tem que soltar para abater, para poder plantar. Então a oferta aumenta e com isso a oferta aumentando, o preço cai. Então, naturalmente, agora no mês de agosto vai haver uma maior oferta, o preço do boi deve baixar e também a indústria pagando menos vai passar para o varejo menos. Não sei quanto que o varejo vai repassar para menos também para o consumidor, porque nós precisamos de consumo de carne bovina. Nós consumimos aqui no Rio Grande do Sul, ou consumíamos, né, no Rio Grande do Sul, 50 quilos ano per capita. Ao passo que no Brasil todo era 36. Como o consumo diminuiu, e aqui no Rio Grande do Sul nós acreditamos que foi de 20% a 25%, pelo preço, único e exclusivamente, nós acreditamos que, baixando um pouco o preço, aumentaremos o consumo. E a indústria precisa disso. O preço bateu no teto? Aqui sim, não tem mais espaço para subir. Vai baixar então? Com certeza. Boa notícia. Obrigada ao diretor executivo do Sindicato da Indústria de Carnes aqui do Rio Grande do Sul, Zilmar Mussali, esclarecendo então esse mercado de exportação e como que fica aqui no mercado interno. A gente vai para um rápido intervalo e na volta um passeio pelo mundo do vinho. Como escolher o produto certo para cada ocasião. Já voltamos.